feliz por causa disso? Você tem paz com Deus. Ah, Senhor Jesus. Aleluia. Ah, Senhor Jesus. Irmãos, e esse Deus, Ele nos guia por seu Espírito. Amém? O próximo hino que nós vamos cantar é o hino Abba Pai. E ele fala, nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos feitos filhos seus, pois não recebemos o espírito de escravidão, para vivermos em pavor, inquietação, mas recebemos o espírito de filiação, firmados, clamamos Abba Pai. S92.
Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, nesse sentimento vamos cantar o hino C43. Infinita gratidão. Ó Senhor Jesus, ao meu Senhor eu vou cantar, pois recebi misericórdia, amor e graça em Cristo Jesus. Ó, que amor, mesmo não merecendo, deu-se para mim. Hino C43. Satisfazer o coração de Deus. Apesar de qualquer outra coisa, foi para fazer a vontade do Pai. E quando o Senhor morreu por nós em ato de obediência ao Pai, Ele nos justificou. O sofrimento do Senhor nos justificou. Ó, Senhor, a sua dor nos justificou. Irmãos, isso é algo que a gente tem que tocar profundamente. Nós não podemos ficar alheios a esse fato. Ó, por isso, abre o meu coração para render-te louvor. Há uma infinita gratidão por tudo que tens mostrado a mim. Ó Senhor Jesus. As boas novas, o Senhor me revelou. Revelando as boas novas. Amém. Ó, quanta graça, seu amor jogou dentro em mim. Seu olhar tão cheio de ternura, a Deus me levou. Arrojei o coração para render de louvor. A uma infinita gratidão por que tem feito a mim. Amém. Senhor Jesus. Amém. Meu coração. Para o Senhor Jesus.
quanta graça, seu amor jorrou dentro em mim. Seu olhar tão cheio de ternura, a Deus me levou. Abro meu coração, a infinita gratidão por tudo. Irmãos, caminho vivo abre Jesus. Rasgou-se o véu. Aleluia, não temos mais nenhum véu entre nós e o Senhor. Oh, vive o Senhor. Oh, que paz do Santo dos Santos. Oh, posso penetrar. Abro meu coração para render-te louvor. Teu nome rico em glória, Jesus. Oh, Jesus, precioso és para mim. Aleluia. Oh, Jesus. Diga para o Senhor, Senhor, tu és precioso. Oh, tu és precioso para nós. Oh, fale para o Senhor que Ele é precioso. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, como não te render-te graça, Senhor, dentro dessa mesa, quando o Senhor morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, Senhor, cruéis inimigos teus, Senhor Jesus, o Senhor não olhou isso, o Senhor não usou pré-requisito, o Senhor simplesmente quis nos salvar, foi àquela cruz, derramou e verteu o seu sangue, aleluia, por essa santíssima mesa do Senhor. Obrigado, Senhor, porque fazemos parte e fomos convidados teus, reconhecido que não merecíamos, mas o teu amor superabundou. E hoje nós estamos aqui, dando testemunho dessa unidade, do teu corpo vivo, ó, da igreja mística do Senhor. Ó, Senhor Jesus, que tão grande ato de redenção. Ó, Senhor Jesus, nos purificou pelo seu sangue, tua morte nos salvou. Aleluia! Obrigado por esses símbolos. Santifica-os para nós, para fazermos isso, esmagando a cabeça de Satanás, até que o Senhor venha. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, há uma infinita gratidão. Por isso nós estamos aqui, por esse amor infinito que o Senhor teve para conosco. E a prova disso é esse símbolo: o pão que tipifica o teu corpo, o vinho que tipifica o teu sangue. Esse sangue, Senhor, que foi derramado em favor de cada um de nós, embora nós não merecêssemos, mas o Senhor, Ele achou graça e Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Hoje nós estamos aqui na vida da igreja para vivermos o amor fraternal. Ó Senhor Jesus, por isso, Senhor, nesta noite, abençoa este pão, abençoa também este vinho, e queremos, Senhor, partilhar desta mesa até que Tu voltes, Senhor Jesus. E neste pão, Senhor, estão inclusos todos aqueles que Te receberam, que Te confessaram como Senhor e Salvador da sua vida. Oh Senhor Jesus, esse pão não é um pão de divisão, é um pão de unidade, onde incluímos, Senhor, todos os Teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nessa noite nós damos glória ao Senhor. Aleluia!
Aleluia. Hino 448. Quem me pode perdoar? Só o precioso sangue dos pecados me lavar. Só o precioso sangue, Jesus na cruz morreu. Sangue seu, oh, que precioso sangue para me limpar do mal. Ao precioso sangue para o meu perdão real. Tenho precioso sangue, Jesus na cruz morreu, ali por mim verteu. Precioso sangue seu, oh, que precioso sangue, faz-me graça desfrutar esse precioso sangue. Não preciso me esforçar pelo precioso sangue. Jesus na cruz morreu, ali por mim verteu. Precioso sangue seu, oh, que precioso sangue, minha esperança e paz é tal precioso sangue, justo e santo pós me faz. Esse precioso sangue, Jesus, Jesus na cruz morreu, ali por mim veio. Oh, precioso sangue, Precioso sangue, oh, que precioso sangue. Jesus é precioso para nós. Ele é aquele que tem feito maravilhas para conosco. Ele é aquele que tem nos dado tudo. E Ele é aquele que tem nos suprido com a sua palavra. Ele é aquele também que tem feito com que eu e você pudéssemos orar e ofertar para Ele. Para Ele, no sentido da nossa construção. Irmãos, que maravilha o Senhor tem feito no nosso meio. Eu creio que no final de setembro
teremos a nossa primeira reunião no novo local da igreja em Campina Grande. Primeiramente, graças ao Senhor. E em segundo lugar, a oração dos irmãos e a oferta de cada um dos irmãos. Não só os irmãos que se reúnem aqui conosco, mas também aqueles que estão nos assistindo aí pelo YouTube, canal da igreja, e que tem também ofertado para que essa construção possa ser concluída. Que o Senhor possa continuar abençoando essas pessoas. Então, nesse momento nós teremos o nosso momento especial, o momento da oferta. Então, que os irmãos possam orar 1 minuto e depois iremos aí, ao desenrolar do hino, ofertar ao Senhor. E eu creio que essa noite o Pix vai funcionar, o QR Code, viu? Vai ficar ali com o Ian e os irmãos que desejarem ofertar através do Pix da igreja, que o Senhor os abençoe. Hino S8. Teu amor maior que o meu, mas todo meu amor agora é teu, pois toda minha alegria e todo o meu prazer vem de ti, Senhor, pra dentro do meu ser. Salvou a minha vida, me deu razão de viver. É o teu amor maior que o meu, mas todo o meu amor agora é teu. É o teu amor maior que o meu, mas todo o meu amor agora é teu, pois toda minha alegria e todo o meu prazer vem de ti, Senhor, pra dentro do meu ser. Salvou a minha vida, me deu razão de viver. É o teu amor maior que o meu, mas todo o meu amor agora é teu. Senhor Jesus, amém. Senhor, teu amor é maior do que o nosso. Eu jamais poderíamos, Senhor, alcançar aquilo que o Senhor fez por nós. É algo que é superior. Ó Senhor Jesus, nós queremos ser o que temos, o nosso coração e o nosso amor, por mais que
qualificado que seja, queremos doar ao Senhor, queremos entregar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, e nós entregamos também, Senhor, a Ti as nossas ofertas. Ó Senhor Jesus, sabendo que o que temos, Senhor, é bem do Senhor, e das Tuas próprias mãos te damos. Ó Senhor, por isso nós te agradecemos, por termos a honra, Senhor, de ofertar a Ti. Senhor Jesus, esse é privilégio nosso. Ó Senhor Jesus, pelo Senhor te pedimos, Senhor, abençoa essas ofertas, Senhor, abençoa, Senhor, a finalidade delas. O Senhor tem nos ajudado até aqui, o Senhor tem sido conosco até aqui. Ó, e sabemos, Senhor, que Tu és fiel e continuarás sendo. Ó Senhor Jesus, local de reuniões, Senhor, é para a Tua edificação, é para o Teu reino. Ó Senhor Jesus, abençoa essas ofertas, abençoa também os ofertantes. Senhor Jesus, o coração de cada um. Ó Senhor Jesus, e aqueles que não puderam ofertar, seja com eles também, porque somos todos no mesmo corpo. Oh, Senhor, esse encargo é de todos. Oh, Senhor, e te agradecemos. Agora, Senhor, abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. Fala para nós essa noite aquilo que vem do Teu trono, aquilo que está no Teu coração para a Tua igreja. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Para ter uma vida com Deus. E nessa reunião nós vamos desfrutar da mensagem 1, que é: a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, ao longo aí do próximo mês, nós vamos estar desfrutando de uma vida com Deus. E o Senhor começa essa semana dizendo que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir aqui em Colossenses capítulo 3. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 4, depois a gente retorna para ir tocando nos pontos, amém? Colossenses capítulo 3, versículo 1, começa dizendo: todo mundo achou? Amém? Todo mundo achou? Amém. Oh, glória! Amém. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Louvado seja o Senhor. Só esse versículo já nos encoraja. Só de saber qual é o nosso destino. Irmãos, essa semana foi maravilhosa, porque o Senhor falou para nós de onde partimos e para onde vamos. Louvado seja o Senhor. Todos nós vamos para glória. Amém. Senhor Jesus, você está feliz que você está sendo conduzido à glória? Amém. Você está nessa reunião, não é um mero acaso, não é para você cumprir uma agenda social. Você está aqui porque aqui é onde nós buscamos o Senhor e o Senhor vai nos dar direção para nos conduzir à glória. Amém. Diga para o irmão que está do seu lado: que coisa boa você está aqui. Que coisa boa você está aqui. Você foi trazido aqui
para ser conduzido um pouco mais à glória. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, o versículo 1, irmãos, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, né, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aí eu queria começar, Paulo, aqui no capítulo 3, ele começa com um portanto. Portanto. E o que é o portanto? Ele indica uma conclusão. Quem estudou português, conjunção conclusiva. Olha. Conclusão é porque ele vinha falando alguma coisa e ele chega no capítulo 3 e ele diz assim: portanto, depois de tudo isso que eu falei, portanto. E o que é que ele fala? Ele estava discorrendo no capítulo 2. No capítulo 2, ele fala justamente acerca e nós desfrutamos nos últimos dias, das influências que outros falares estavam tendo na igreja. Da influência negativa que falares, né, dos gnósticos, dos ascetas, estava tendo na igreja e como isso estava causando problema na igreja. Então Paulo ele vai e coloca que nosso meio quem fala é Cristo. Amém. E nós precisamos ouvir o falar de Cristo. Esse é o falar que edifica a igreja. Então ele diz tudo isso, faz todo esse apanhado e aí ele entra, portanto, para concluir. E aí ele começa dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então veja, quem aqui foi ressuscitado juntamente com Cristo? Amém. Levanta a mão, diz amém. Amém. Louvado seja Deus, amém. Essa passagem, irmãos, é direcionada aos que foram ressuscitados juntamente com Cristo. Isso é, cada um dos membros da igreja. Amém. Todos os que receberam o Senhor, essa palavra é para você. Amém. O apóstolo Paulo aqui está falando para você. O Senhor está falando para você. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, e aí, todos já sabem, mas sempre é bom, de novo lhes falava Jesus. Se você tem alguma dúvida que você é cristão, a gente vai tirar agora. Se você tem essa dúvida, eu espero que não. Senhor Jesus. Mas irmãos, nos tornamos cristãos no momento em que cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca que Jesus é nosso Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você crê nisso? Amém. Você é cristão. Você faz parte do corpo de Cristo. Senhor Jesus. E aí o ato contínuo ao crer é crer e ser batizado. É o batismo. E assim nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Quando a gente batiza, nós dizemos o quê? Nós te batizamos para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O irmão Pedro, na última mensagem dele, foi muito claro acerca do que ele falou. Quando nós somos batizados, nós não somos batizados para dentro de uma instituição religiosa. Nós somos batizados para dentro do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. E não há ninguém que possa dizer o contrário. Irmãos, você batizou. Quando você crê, o Espírito, o Senhor lhe batiza com o Espírito. Depois você confirma com o batismo nas águas. Pronto, você creu e foi batizado. Amém. Você é cristão. Você é membro do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Então essa palavra é para você. Amém. Inclusive, se tem alguém aqui que não foi batizado, nos procure depois da reunião, porque a gente quer batizar você, para dar o segundo passo. Louvado seja o Senhor. E aí ele continua: buscai, para todos os que são cristãos, todos nós que estamos aqui, qual é a direção que o Senhor tem falado para nós? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, irmãos, veja, uma vez que a gente crê no Senhor Jesus, Ele passa a habitar em nosso interior.
A Bíblia fala lá em Gálatas que Cristo vive em mim. Isso não é maravilhoso? Cristo vive em você. Cristo vive em mim. Mas aí, irmãos, vê como é interessante. Se a palavra diz que Cristo vive em mim, mas também que Ele vive assentado à direita de Deus nos lugares celestiais, quando cremos, houve aí um ponto de comunicação entre o céu e a terra, que é o Filho, é a palavra. Irmãos, dentro de você, você tem um pedaço do céu, acessível a você, por quê? Pelo Filho, Senhor Jesus. Vamos ler aqui João, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. João, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. Aleluia. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Senhor veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus veio cheio de graça. Irmão, sabe por que isso é maravilhoso? E nós vamos ver mais à frente, mas já vou dar um spoiler do que está por vir. Nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Sabe por que você pode se aproximar? Porque quando Cristo veio, Ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Como é que você desfruta da graça? Quando você crê no Senhor. E quando é que você desfruta da verdade? A palavra de Deus. O Senhor tem falado para a igreja. O Senhor tem falado e não para de falar para nós. Então Ele está no nosso meio, irmãos. Ele é aquele que passeia no meio das igrejas, cheio de graça e de verdade. Senhor Jesus. E aí, como nós vimos no alimento diário, né, Jacó, ele teve um sonho. Quem lembra do sonho de Jacó? Qual foi? A escada. Jacó sonhou algo que tinha uma escada. E essa escada ligava a terra até o céu. Olha que escada maravilhosa. Irmãos, os homens quiseram na Torre de Babel fazer uma torre que chegasse até o céu, mas nunca ia chegar. Mas, irmãos, essa escada, ela chega da terra ao céu. Louvado seja o Senhor. E essa escada, ele disse: que lugar tremendo, eu estou na casa de Deus. Louvado seja o Senhor, a porta dos céus, Senhor Jesus. Irmãos, essa escada está hoje na igreja, que é a graça de Deus. Onde? Está em Betel, aleluia. Senhor Jesus. E é Cristo, irmãos, que faz a comunicação dos céus com a terra. Ou melhor, Ele faz a comunicação da terra com os céus. Vê, irmãos, e nós estamos na casa de Deus. Essa escada, ela está disponível porque está na casa de Deus. Se você está na igreja, se você creu no Senhor, irmãos, você tem total possibilidade de alcançar, de subir aos céus, subir até a esfera celestial, porque essa escada está hoje na igreja. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas aí, irmãos, a pergunta que faz é: como foi que Cristo foi assentado à direita de Deus? Qual foi o processo? Oh Senhor Jesus. Irmãos, Cristo foi colocado à direita de Deus porque mesmo quando Ele atingiu o ápice do sofrimento humano, sabe o que foi que Ele foi? Ele foi obediente ao Pai. Cristo é a própria obediência. Irmãos, isso é maravilhoso.
O Senhor, ele era puro, íntegro, não havia pecado. Mas nós somos impuros, nós somos cheios de complicação, estávamos afastados da comunidade de Israel, estranhos às promessas. Esse era o nosso destino. Me ajuda, Deus. E ajudou, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então ele veio. E, irmãos, ele obedeceu. E sabe uma coisa maravilhosa? Que a gente pode pensar assim, Jesus é Deus. Ele veio para a terra, mas Jesus é Deus. Mas, irmãos, ele veio como homem. Todos os sofrimentos que ele sofreu foram sofrimentos que ferem o ser humano. Cristo, ele sofreu e padeceu todas as coisas como homem. Senhor Jesus. E ele foi obediente como homem. Ó Senhor Jesus. Então nós, irmãos, sabe por que foi isso? Porque Cristo fez todas essas coisas. E ele foi obediente para que ele pudesse abrir o caminho para que eu e você possamos também ser obedientes. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o homem pode ser obediente, agora em mim mesmo, não, nele, na esfera celestial. Por isso que diz, buscai as coisas lá do alto. Quer ser obediente? Busca as coisas lá do alto. Ó Senhor, sobe, aleluia, Senhor Jesus. Vamos abrir aqui em Hebreus, capítulo 1. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por tua obediência. Ó, a gente canta um hino que diz assim, não hesitou, nem recuou, mas indo aonde estava eu, achou-me. Irmãos, Cristo lhe achou. Senhor Jesus, a gente hoje celebrou aqui, irmãos, uma festa. Esses símbolos que ficaram aqui, que a gente partiu o pão, celebra porque o Senhor fez por nós. O Senhor escolheu ir à cruz, irmãos, por mim e por você, e ele não precisava. Mas sabe por que ele foi? Porque ele foi obediente. Senhor Jesus, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Porque Cristo foi obediente, ele pôde se assentar à direita de Deus. Irmãos, Cristo está à direita de Deus. Ele foi obediente e se assentou à direita de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Voltando lá para Colossenses 3. Então a gente desfrutou portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, nós fomos. Buscai as coisas lá do alto. Eu posso buscar porque Cristo abriu o caminho. Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, e Cristo da onde? Na igreja. Então nós podemos ir ao Pai. Nós podemos ir a Deus. Ó Senhor Jesus. E aí ele diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aí ele prossegue, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então veja, Cristo é a escada e Cristo é a conexão entre a terra e o céu. Tudo é Cristo, louvado seja o Senhor. Tudo é Cristo. Aleluia! A gente canta inclusive o hino, né? Cristo é tudo em nós, louvado seja o Senhor. Irmãos, e é esse Cristo que edifica a igreja. O que foi que ele disse a Pedro? Bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, tal. Ele disse, e sobre esta rocha, referindo-se a ele mesmo, edificarei a minha igreja. Sobre essa rocha, que é ele mesmo. Ele vai edificar a igreja. E isso, irmãos, nós precisamos ter muito forte no nosso coração. Não é, e eu toco muito nisso, não é a minha habilidade,
de falar a palavra, ou os meus métodos mais apurados que sejam, que conectará as pessoas com o céu, mas Cristo. Irmãos, as nossas habilidades humanas, não importa quantos títulos você tenha, não importa quão capaz você tenha, irmãos, nunca vai ser suficiente para aproximar as pessoas de Deus. Eu acho interessante, tive comunhão esses dias com a irmã, e aí eu falando, e o Senhor tal, e falei, e eu disse, puxa, amém, falei tudo certinho, foi maravilhoso, eu estava certo de que tudo ia dar certo, eu falei, base naquilo que eu conhecia, que eu sabia, mas sabe o que foi, irmãos? No final não deu em nada. Freou. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente fica muito assim, eu já sei fazer, a gente não depende do Senhor. E, irmãos, nós precisamos, para nós que somos cristãos e que queremos fazer a vontade de Deus, é dependência ou morte. Tudo o que formos fazer na igreja, nós precisamos estar conectados com o cabeça que é Cristo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Dependência ou morte, é o oposto do que está no mundo. E aí, irmãos, o irmão compartilhou essa semana, muitas habilidades que eu preservo no serviço à igreja são realizadas no automático. O que é um perigo, pois embora as experiências passadas sejam importantes e necessárias, se não forem feitas na esfera celestial, tornam-se muletas que nos impedirão de ser conduzidos pelo rio da graça. Sabe o que é? Eu sei reunir. No sábado, 7h30 da noite, eu tenho a reunião da igreja. Aí tem lá na minha agenda para dar o checklist. Vou 7h30, estou aqui. Aí quando eu chego na reunião da igreja, eu já sei o que é. Vai começar, vou conversar com os irmãos, ter comunhão com os irmãos. A gente estava conversando sobre isso na reunião de jovens. Louvado seja o Senhor pela reunião de jovens. Já sei toda a liturgia. Não é, nós temos a nossa liturgia muitas vezes. E isso é o que nos impede. Eu tenho tantos anos de vida da igreja, eu já sei como é a vida da igreja. Eu já sei como é que acontecem as coisas na vida da igreja. Está tudo milimetricamente. E aí, a gente tem os louvores, depois dos louvores, a gente vai ter a palavra, depois da palavra compartilhar, pronto. Encerrou-se o sábado. Ô, irmãos, Senhor Jesus, e a gente usa isso como muleta. O jovem compartilhou na reunião de jovens uma coisa muito interessante. Disse, muitas vezes até mesmo o alimento diário, ou a leitura bíblica, fazia só para marcar. Li hoje, consegui ler hoje. Irmãos, amém se conseguiu ler. Amém. O pior é se não lesse. Mas, irmãos, que não seja maquinalmente. E aí eu queria ler com os irmãos, esse versículo me chamou muita atenção, aqui em Isaías, capítulo 29. Ó Senhor Jesus, que nós possamos te servir, Senhor, em novidade de vida. Ó Senhor Jesus, Isaías 29, versículo 13. Ele diz assim, ó, o Senhor disse, quem foi que disse? O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Irmãos, está no automático. Veja o que ele diz, visto que este povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Quando a gente cai no automático na vida da igreja, a gente faz o que é maquinalmente, automático. Ó Senhor Jesus! E aí se torna muleta. Cumprir a minha obrigação por hoje e pronto.
Isso aí, aquela palavra gerou o quê? Nada. Já pensou se você tivesse assim, você está num relacionamento com uma pessoa, aí você diz, eu vou para casa da minha namorada, pronto, cumpri hoje. Onde está? Só estou indo para cumprir? Eu estou indo porque eu amo. Quando eu ia para casa da minha esposa, que hoje é minha esposa, que era minha namorada, eu ficava contando as horas para dar o domingo, para ir lá, e tinha comunhão e tal, e falava, e quando ia para casa, ficava triste porque estava indo para casa. Não era cumprir tabela, era uma questão de amor. E é isso que o Senhor está falando. O seu coração está longe de mim. A gente vive uma vida automática na igreja, já sabendo como as coisas acontecem, não se abre para o novo que o Senhor tem para revelar para nós, e aí, irmãos, a gente fica, maquinalmente aprendeu. Aí o Senhor diz no versículo 14, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Senhor Jesus, aqueles que sabem viver a vida da igreja, irmãos, o Senhor vai fazer de forma que toda essa sabedoria não sirva de nada. E o que é que nós temos visto nos últimos tempos na vida da igreja? Tudo que eu sei da vida da igreja ficou em xeque, porque é algo novo. Ó Senhor Jesus! Irmãos, todos os dias, e essa semana, pesou muito no meu coração, Senhor, que eu não viva maquinalmente. Mas, irmãos, Senhor, que eu entre nesse novo, que o Senhor está trazendo para o teu povo. Eu não quero estar preso, irmãos, não quero estar preso em liturgia, seja na reunião, seja onde for. Eu quero desfrutar da presença do meu Deus, quero desfrutar do Senhor, quero que o meu coração esteja próximo dele. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então ali, lá em Colossenses, voltando, a gente vai ficar um bate e volta, tá? Colossenses capítulo 3, versículo 2 agora que nós temos. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ó Senhor Jesus. E aí, a pergunta que se faz, né? Pensai as coisas lá do alto. Irmãos, a gente pensa, e aí onde tudo que a gente tem aprendido nos últimos tempos, que o Senhor tem revelado para nós, faz todo sentido. Porque quando a gente pensa nas coisas lá do alto, quando nós imergimos na palavra profética e encucamos para que habite ricamente em nós, e é isso que vai trazer resultado, de modo que é a ela que nós precisamos ser obedientes. Esse é o falar do Senhor para o momento. Senhor Jesus, é o que o Senhor está falando para nós. E aí, irmãos, inculcar. A imersão é para quê? Para inculcar essa palavra dentro de nós. A transcrição. Irmãos, essa semana eu pratiquei a transcrição. E muda. Você está escrevendo e tanta coisa começa a chegar na sua mente, Senhor, aquele versículo, e aquele versículo, e aquele versículo, e você vai ganhando tanto. Aleluia. Não é, Elô? Aleluia. Os adolescentes, o encargo era para os adolescentes começarem, né, a questão da transcrição. Aí os jovens também disseram, rapaz, vamos fazer também, vamos entrar nisso também. E, irmãos, é maravilhoso. E eu digo aos irmãos, eu tenho visto no dia a dia, tanto em mim, como na minha casa, como no arredor, a diferença. Sabe o que é isso? Habite ricamente a palavra em vós. Habita ao ponto que sai. Hoje não, quinta-feira que eu fui para o trabalho, eu me peguei falando tudo que estava lá, tudo que estava transcrito. Eu falando com uma colega de trabalho, e ela assim maravilhada, disse, a gente não pode fazer as coisas maquinalmente para o Senhor. Aí ela fez, puxa vida, é mesmo, nunca tinha pensado nisso. Eu disse, pois é, a gente tem que fazer dependendo de Deus, pelo Espírito.
Tem que estar sensível ao Espírito. Achei-me em Espírito, justamente. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a vida da igreja é uma vida de frescor. Sempre foi. Quão feliz estou no jardim de Deus. A esfera do Éden hoje está na igreja. A gente pode desfrutar de tudo aquilo na igreja. Pode desfrutar da comunhão com os irmãos na igreja. Pode desfrutar da palavra, da vida na igreja. Ô irmãos, como eu tenho amado a vida da igreja nos últimos tempos, mais ainda. E sabe o que é que eu vejo? O Senhor está tecendo entre nós o tecido de amor. Quando a gente está servindo juntos, quando a gente está junto, o Senhor está trabalhando em nós. Isso é o viver da igreja, regado de amor entre nós. Senhor Jesus. Então, quando a gente inculca, a palavra, e essa palavra habita ricamente em nós, é isso que vai trazer resultado. É quando essa palavra está dentro de nós. Irmãos, e a gente recebe essa palavra como palavra de Deus, porque ela opera eficazmente em nós. Ela não só opera, mas ela opera eficazmente. Você crê nisso? Irmãos, tudo começa aí. Você crê? O Senhor, não lembro qual é o versículo, mas alguém chegou para ele e fez: Senhor, se tu podes, cura. Aí o Senhor faz até como um tom irônico, o Senhor faz: se podes, se creres, tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, se a Bíblia diz que essa palavra, ela é a palavra e ela opera eficazmente em mim, se eu creio, ela no nosso meio vai operar eficazmente. Ó Senhor Jesus! Então eu preciso, irmãos, não apenas buscar as coisas lá do alto, mas eu preciso pensar nas coisas lá do alto. Eu penso nas coisas lá do alto quando essa palavra está sendo inculcada na minha mente. Quando eu vivo, irmãos, imergindo nessa palavra. Porque o melhor termo é justamente esse, imergir, entrar. Estava compartilhando e compartilhei também na reunião de jovens. Irmãos, a lógica de imergir é descer. Mas, irmãos, o Senhor não faz com a lógica humana. Na lógica de Deus, quanto mais a gente emerge, mais a gente sobe. Quanto mais eu estou emergindo na palavra, mais eu estou indo mais regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos emergir nessa palavra, que ela vai operar eficazmente em nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Irmãos, eu toquei num ponto muito forte. Sabe por que o Senhor, ele diz assim: pensai nas coisas lá do alto, e ele deixa bem claro, não nas que são aqui da terra. Para não ter dúvida, isso já era assim, pela lógica, o que está no alto é o que não está na terra. Mas o Senhor fala, busque, pense as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Irmãos, lá em Jó, quando os filhos de Deus se apresentam perante eles e Satanás entra no meio deles, o Senhor pergunta a Satanás assim: de onde vens? Satanás disse: de rodear a terra e passear por ela. Sabe por que, irmãos, a gente não pode ficar na esfera terrena? Porque é nessa esfera onde Satanás passeia e rodeia. Senhor Jesus, por isso que o Senhor está dizendo, lá no alto, não busca, vai lá para o alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Irmãos, a Bíblia fala que o Senhor, Ele nos quer desarraigar desse mundo, quer nos desarraigar disso que é terreno, cortar nossas raízes com o que é terreno. E à medida que a gente vai sendo desarraigado, irmãos, a gente vai subindo. Amém. Até o dia em que nós vamos ser arrebatados. Amém. Nós vamos ser levados até o Senhor. Amém. Lembra da experiência de Enoque? Enoque andou com Deus, tanto ele andou com Deus que Deus o tomou para si. Eu quero ter essa experiência, irmãos. Tanto andar com Deus, até Deus me tomar para Ele. Louvado seja o Senhor. Eu quero tanto andar nos lugares celestiais, que eu já vou estar acostumado a andar nos lugares celestiais. Já vou me sentir em casa e não vou querer mais sair.
Irmãos, isso é uma porção que ninguém pode tomar de você. O Senhor entregou isso à igreja. É no ambiente da igreja, é nessa esfera que nós podemos desfrutar da esfera celestial. Ó Senhor Jesus, aqui permanecer, isso mesmo, aleluia! Aqui permanecer. A Bíblia fala que nós desfrutamos, quando desfrutamos de Efésios, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, para você desfrutar, eu tinha na minha cabeça a ideia de que a gente desfrutava dessas bênçãos e essas bênçãos caíam sobre nós, mas não, irmãos. A gente desfruta nas regiões celestiais em Cristo. Não é elas que caem para nós, mas nós que subimos para desfrutar delas nos céus, na esfera celestial. Por isso que o Senhor tem falado tanto: suba, abandone, saia e venha para as regiões celestiais. Cristo está lá. Louvado seja o Senhor, a presença do Senhor está lá. O Senhor disse: venha, se aproxime. Toda barreira que existia, o Senhor já resolveu os problemas. Uma jovem compartilhou também na reunião de jovens como o Senhor é maravilhoso. Todo o empecilho que tinha para que nós nos aproximássemos de Deus, Ele derrubou. Amém. Tudo Ele derrubou para que nós pudéssemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, para ter comunhão com o Senhor. Lá no início, irmãos, no Jardim do Éden, o Senhor gostava de vir conversar com Adão. Na viração do dia ele vinha ter comunhão. Deus é um Deus de comunhão. E Ele sempre amou ter essa comunhão. E houve uma desconexão. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor está restaurando essa conexão. Amém. E o Senhor chamou cada um de nós para participar disso. E reconectados com Deus, nós agora somos chamados também para reconectar outras pessoas. Por isso que nós saímos aos campos, por isso que na igreja tem irmãos que também estão desconectados com Deus, a gente apacenta os irmãos e assim nós vamos cuidando uns dos outros, fazendo a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, não vamos mais pensar nas coisas aqui da terra. Vamos pensar nas coisas lá do alto. É até um hino, né? Lá do alto. Não, mas tem um hino novo agora, que é lá do alto, muito rico. Não precisa não por causa do tempo. Mas eu aconselho os irmãos a ouvirem. E boa sorte, porque vai ser o dia inteiro com esse hino. É a semana todinha nesse hino, amém. Quanto mais você desfruta, mais você vê que a palavra está ali, mais você se alimenta. Rico demais. Lá no alto, amém. Aleluia, verdade, amém. De onde sou, aleluia, lá do alto. De onde você é? Lá do alto. Eu não ouvi, de onde você é? E a sua vida está onde? Aleluia. Irmãos, a gente precisa tomar posse disso. Não estou aqui, eu estou vivendo na terra com os meus olhos no céu. Ou melhor, não estou vivendo com os olhos no céu, eu estou vivendo no céu. Porque eu estou vivendo e tendo acesso, por meio da obra de Cristo, eu tenho acesso ao céu. Ele é a escada. Louvado seja o Senhor. E aí, o versículo 3 de Colossenses, ele diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! Senhor Jesus. Irmãos, nós somos sepultados e nós ressuscitamos com Cristo. O Senhor morreu e ressuscitou. Quando nós cremos no Senhor, tudo isso passou a ser parte de nós também. Morremos e ressuscitamos com Cristo. Senhor Jesus, para que hoje nós possamos andar em novidade de vida, como uma nova criatura na esfera celestial. Irmãos, o velho homem, cheio de pecado, cheio de problema, ele não consegue subir para a esfera celestial. Mas, irmãos, nós somos feitos nova criatura. Você é nova criatura. No momento em que você recebeu o Senhor, você foi feito nova criatura. E como nova criatura, eu não vou dizer nem que você pode, você tem o direito
de viver nas regiões celestiais. Sabe por quê? Porque o seu Pai está lá. Você pode ter comunhão com o Pai diariamente. Daqui a pouco a gente vai dormir, o Senhor vai estar lá. Na hora que você acordar, o Senhor vai estar lá. E Ele vai estar lá. O irmão, nunca mais me esqueci de uma conferência em que o irmão Dong disse que quando a gente está dormindo, o Senhor ele fica como se fosse na expectativa para a hora que a gente acordar. Ele vai acordar agora. Aí, irmãos, qual é a sua reação quando você acorda? Pega o celular, eu tenho que fazer isso. E o Senhor fica. Mas, irmãos, Ele fica esperando. Ainda. Mas, irmãos, quando acordar, assim que se levantar, antes de qualquer coisa, faça uma respiração da vida, invocando, e não é só invocando, falando, balbuciando, profundamente, o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, aleluia, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós imergimos na palavra e nós desfrutamos do Espírito, nossa vida é vivida na esfera celestial. Como ela está na esfera celestial, ela está oculta em Deus. Esse é o significado. Nossa vida está oculta em Deus, porque assim, Satanás ele tem acesso àquilo que é terreno, porque ele anda e passeia pela terra. Mas, irmãos, a nossa vida não está mais acessível a ele. Nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. De novo o hino, lá do alto. Louvado seja o Senhor. E aí, irmãos, é verdade, né, que a gente sabe que o viver de Cristo, o viver de obediência não é fácil. E de novo, para Cristo não foi fácil. Porque a própria palavra fala que Ele não usou como usurpação ser igual a Deus. Seria mais fácil? E um jogo, muitos jogos antigamente tinham a opção trapaça. Que aí você usava o personagem só na trapaça e vencia. E eu usei muita trapaça nos jogos para vencer. E aí eu chegava e dizia, venci a trapaça. Irmãos, mas Cristo não usou como usurpação o ser igual a Deus. Ele passou por tudo isso como homem. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, se a gente vive na esfera celestial, imergindo e crendo no poder da palavra, tudo é possível, inclusive o sobrenatural. A conferência, como foi o tema geral da conferência? Sobrenatural. O que temos visto na vida da igreja é sobrenatural. Porque o que o Senhor está querendo que nós vivamos é uma esfera sobrenatural. Irmãos, o natural já não é mais suficiente para nós. Nesses últimos tempos, nós somos os trabalhadores da última hora. E os trabalhadores da última hora são aqueles que vivem o sobrenatural de Deus. O natural da agonia. É verdade. Aleluia. Senhor Jesus. O viver de obediência, tal qual foi o de Cristo, é de amor. Não é fácil. É de amor, de sacrifício, de entrega e de sofrimento, como de uma mãe que nunca deixa de se preocupar com os filhos. Eu tenho alguns anos, 30 e poucos anos, minha mãe ainda se preocupa comigo. Quase. Mas minha mãe ainda se preocupa comigo. Já tomou remédio? Já fez isso? Mãe, por favor, sou casado, tenho 30 anos. Eu quero saber não. Fez? Mas, irmãos, olha, ela está ali sentada, ó. Verdade. Mãe é mãe. E esse é o sentimento que nós precisamos ter também, irmãos. Um amor sacrificial. É isso que Cristo tem por nós. O Senhor fala lá em Isaías, pode uma mãe esquecer o filho a que a amamenta? Aí ele diz, mas ainda que ela se esqueça, eu não me esqueço de vocês.
Ele não se esquece de nós. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o viver de obediência não é fácil. Mas a gente precisa passar por ele. É parte de tudo isso, é parte do processo. Deus nos colocou na igreja para que nós possamos cuidar uns dos outros. Olhe para o irmão que está do seu lado. Exatamente. Você tem a responsabilidade de cuidar dele e ele a responsabilidade de cuidar de você. Diga para ele, cuide de mim. Aí você que recebeu, você diz assim, cuide você também de mim. Até o fim. Senhor Jesus. Irmãos, o viver de o mundo e muitas vezes até os irmãos, já estou chegando ao fim, estou vendo aqui meu relógio já acabando. O mundo e muitas vezes os irmãos do nosso meio, não conseguem compreender o labor de amor com que cuidamos deles. Mas essa é a comissão que o Senhor deu para nós e nós devemos praticá-la. Muitas vezes, irmãos, nós damos problemas de ser cuidado. Você disse assim para o irmão que está do seu lado, cuide de mim, mas você tem que facilitar também para o irmão cuidar de você. Teve um vídeo que eu assisti esses dias, que era um tubarão pequeno. E ele estava caminhando em direção à praia, ele ia ficar atolado na praia. E o pessoal querendo tanger ele para entrar de volta no mar, e ele querendo morder o pessoal estava querendo o bem dele, e ele querendo morder. Muitas vezes na vida da igreja, os irmãos querem cuidar da gente, e a gente fica que nem esse tubarão, querendo morder os irmãos, e fica com raiva dos irmãos, e acha que os irmãos estão querendo mandar na nossa vida. Irmãos, eles estão cuidando. A Bíblia fala, não seja peso para os seus guias. É o Senhor dizendo assim, meu filho, não dê trabalho não. Seja simples. Isso é interessante, sabe? Porque eu tenho uma filha, quando eu era pequena, ela tem 3 anos, né? Mas quando eu era bebê, já está crescendo. Todas as roupas que minha esposa queria pôr, colocava nela. Quando foi hoje, para vir para a reunião, enquanto eu me preparava para vir para a reunião, eu escutando ela com minha esposa, ela falou, não quero ir com essa não, que essa não combina não. Eu quero ir àquela, que eu acho que eu fico mais bonita com aquela. Mas irmãos, quando vai crescendo, vai perdendo a simplicidade de só dizer sim e amém. O que o Senhor tem falado para nós é a gente vai querer complicar as coisas. Outra coisa que ela fala muito, Jesus, 3 anos, assim ela vai fazer 3 anos, ela começou numa fase que é, por quê? Faça isso, por quê? Por que isso, mas para quê? Por quê? Para quê? Agora quando eu estou falando para ela fazer uma coisa, eu digo, minha filha, olha, por que isso? Aí já vou adiantando, por que você precisa disso? Por que isso? Aí você vai me perguntar, o porquê disso é porque isso e isso. Aí ela termina e faz, para quê? Oh Senhor Jesus. Mas irmãos, é a idade. Ela é pequena. Senhor Jesus. Mas irmãos, a gente precisa se abrir para o cuidado dos irmãos. Hoje nós pertencemos ao corpo de Cristo e o corpo cuida do corpo. Então o Senhor colocou na igreja irmãos para cuidar de nós. Quando o irmão está chegando perto de você, até mesmo, irmãos, seja por uma disciplina, irmãos, é para bem, é cuidado, é em amor, é o tecido de amor que o Senhor está fazendo no nosso meio. Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! E sabe, irmãos, o que eles estão fazendo é ser fiel à palavra. A gente fala, essa palavra é muito dura. Era melhor se fosse uma palavra mais amena. Os irmãos não vão conseguir acompanhar essa palavra. É muita coisa, é muita, assim, prega o evangelho. É uma coisa muito carrasca. Mas, irmãos, é o que o Pai quis. E o que se está fazendo, se fizer de outra forma, falar, vai estar desobedecendo ao que o Senhor comissionou. O Senhor comissionou na igreja, e isso não apenas os irmãos que estão à frente, mas todos nós, a falarmos um só falar.
Lembra o hino que nós cantamos na conferência Castelo Forte? Será a uma só palavra, a uma só palavra, a uma só palavra, aleluia, a uma só palavra, a uma só palavra, é uma só palavra, Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos ser fiel ao Senhor, vamos continuar cuidando, vamos continuar pregando, ainda que as pessoas não consigam ver. Irmãos, é difícil? É. E o Senhor não nos vende falsas promessas. Satanás faz isso. Mas, irmãos, o Senhor diz como é que vai ser. Você vai sofrer. Vai ser difícil. Mas, irmãos, nós não estamos sós. O Senhor disse, eis que estarei convosco todos os dias. Até amanhã? Não. Até a consumação do século. Ó Senhor Jesus, não estamos sós, pois temos um sumo sacerdote que está intercedendo por nós diante do Pai, cuidando dos nossos interesses lá no céu. Você não está só. Diga para o seu irmão, você não está só. Nós temos, ó Vani, você tem um sumo sacerdote. E ele consegue se compadecer das suas fraquezas. Senhor, eu estou na caminhada, estou querendo buscar mais o Senhor, pô, caí. Senhor, eu caí. E agora? Aí a Bíblia fala, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele passou por tudo isso. Foi por isso que Deus permitiu que ele viesse como homem. Porque pela obediência dele, irmãos, ele começa a compreender o que eu passei e o que você passou. Cristo passou por tudo isso. Então não tenha problema. A Bíblia faz, em João diz, digo essas coisas para que não pequeis. A nossa regra é não pecar. Mas se você pecar, temos um advogado junto ao Pai. É esse justo intercessor aqui. Louvado seja o Senhor. Que é advogado, né, Sula? Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, Ele está cuidando do seu interesse lá no céu. E Ele está cuidando perante aquele que é o seu Pai. Tudo que você se alimenta, tudo que você tem hoje na igreja, foi o seu Pai que providenciou para você. Agora, o que é que você faz? Desfruta. Para você, fica desfrutar, praticar. Ah, meu Deus, mas é difícil. Mas, irmãos, a gente volta com alegria. Sabe aquele hino que a gente canta? Estezinha gosta muito desse hino. Assim voltarão os resgatados do Senhor. A Sião virão cantando, perpétua alegria. A todos coroará. Louvado seja o Senhor. Quando a gente faz a vontade de Deus, é difícil? É. Mas, irmãos, quando a gente faz a vontade do Senhor, o Senhor sorri para nós. E quando o Senhor sorri para nós, nós ficamos felizes. A nossa felicidade é fazer a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, irmãos, parece que nós estamos flutuando. É ou não é? Quando a gente prega para alguém, até mesmo quando a gente leva um toco de alguém, mas a gente sabe que a gente cumpriu a vontade do Senhor. A gente volta flutuando. Sabe por que a gente volta flutuando? Porque a gente está na esfera celestial. Louvado seja o Senhor. E aí, irmãos, quando Cristo, versículo 4 para terminar. Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz: quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Louvado seja o Senhor. Então, quando Cristo se manifestar em sua vinda, segunda vinda, os que hoje buscam as coisas lá do alto, que não colocam a mente nas coisas da terra, também serão manifestados juntamente com Ele em glória. Em glória. Irmãos, o que nós fazemos aqui pode parecer até mesmo às pessoas que está perdendo tempo, que é qualquer coisa, mas, irmãos, nós estamos investindo. Tanto fala em investimento. Investimento aqui, investimento. Irmão, sabe qual é o melhor investimento? Investir nas coisas lá do alto. Sabe por quê? Porque quando Cristo
que a nossa vida se manifestar, nós vamos manifestar com Ele em glória. E a Bíblia fala que toda a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, toda a criação está esperando esse momento acontecer. E nós precisamos esperar e apressar esse momento. Ó Senhor Jesus! Queria só encerrar. Esse hino eu desfrutei essa semana e tem muito a ver com isso aqui. Já estou encerrando, tá? Estou 5 minutos além do tempo, mas vou. Senhor Jesus! O hino 202, nosso cenário, foi escrito pelo irmão Watmani. Não conhecia. Quem quiser ouvir, está lá no aplicativo da igreja. Diz assim, ó. Quão grande, vasto amor meu Cristo tem por mim. Oh, como pode alguém tão vil ser tão bendito assim? Irmão, nós somos vil, mas nós somos tão benditos. Meu Cristo se exauriu, Ele desceu, a fim de me remir. Alegre tomo a cruz e vou até o fim seguir. Irmãos, quando a gente percebe e toca nessa realidade, o tomar a cruz para nós já não é um peso. A gente faz com alegria. Meu tudo deixo aqui, a fim de o ganhar. Viver, morrer, não volgam mais. Que me irá barrar? Bens, fama, ambição, que vão me oferecer. Por mim foi pobre meu Senhor, por Ele assim vou ser. Só Cristo amo aqui e quero agradar. Sem Ele o ganho perda é e não há bem-estar. O meu consolo és, no céu só tenho a Ti. Com quem na terra quero estar, se não só junto a Si? Em provas, solidão, supero toda dor. Senhor, é minha petição, me envolve em Teu amor. Amado, rogo a Ti, meus passos vem guiar. Quando é que Ele guia hoje os passos do filho dele? Pela palavra profética, é a palavra de direção do Senhor. Meus passos vem guiar, sustém-me para prosseguir por esta era má. O mundo, a carne, o mal, minha alma vem tentar, e posso sem o teu poder, teu nome desonrar. O tempo urge, vem da terra me livrar, ao vires muito feliz irei, para sempre te louvar. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que a gente possa viver essa realidade do céu, na esfera celestial. Amém. Louvado seja o Senhor. Compartilhar em pequenos grupos. Amém? Depois dos avisos. Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz da vida dissipar toda treva, toda morte. O pecado é forte. E a lei que sim, que eu note, vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor. Provo só murmuração, rebeldia, angústia e dor. Devo me regozijar ao ver sua luz me expor. Como filho sou cuidado, restringido e guardado, e me sinto consolado ao provar tão grande amor. Aleluia, Deus bendito, cuja essência é o amor. Minha cerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra: para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido ao ver
ao Senhor é seu falar. Salvação Deus concedeu-me, o Senhor me redimiu, me predestinou, chamou, com o Espírito ungiu, ministério me confiou, em seu plano me incluiu, mas só poderei cumpri-lo se vazio e submisso, glória e honra não cobiço, deixo meu orgulho vir. Faz de mim, Senhor, o servo que expresse a Deus aqui, que eu negue sempre a mim, tome a cruz e siga a ti, coma da palavra sã, seja pronto a servir, alimente meus conservos, que no peito sempre levo, e na igreja viva o reino, que muito breve há de vir. Aleluia, ó Deus bendito, cuja essência é o amor, me acerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra, para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar, persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Aleluia, ó Deus bendito, cuja essência é o amor, me acerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra, para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar, persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar, ao Senhor e seu falar, ao Senhor e seu falar. Lindo, como é maravilhoso ser aqui a voz do Deus grandioso, rico, ministério precioso, privilégio sem igual. Oh, que hoje ser instrumento em suas mãos, seu canal desimpedido, sua viva expressão. Ó Senhor, vaso útil faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, ó, não posso mais fugir. Lindo,
Atento a teu falar, Senhor. Persigo cada passo teu. Aquilo que ficou pra trás não importa mais. Se tu fores meu, em ti firmando meu olhar, sublime fazes meu andar. Aceito tudo, mas perder nada vou temer. Se eu te ganhar, o teu caminho é salvação. É confiar em tua mão. É esquecer de Júlio começou a mensagem, né? Ele falou: o Senhor passeia em nosso meio, cheio de graça e de verdade. Você tem alguma dúvida que o Senhor passeou hoje à noite no nosso meio? Cheio de graça e de verdade? Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. De fato, nós precisamos estar sempre conectados com o Senhor. Compartilhou aí no grupo que às vezes nós estamos em um ambiente em que precisamos fazer um Pix e a nossa conexão não tem como fazer. O 4G, o 5G não funciona. E nós precisamos pedir a senha para realizar o pagamento através do Pix. Irmãos, nós já temos a senha. E essa senha está acessível a todos nós para a nossa conexão com o Senhor. Amém. É invocar o nome do Senhor. Amém. É não perder essa conexão. Porque foi compartilhado que o inimigo ele está passeando por sobre a terra. Ele está vendo a possibilidade de atrair aqueles que estão desconectados. Mas graças ao Senhor que nós estamos conectados com esse Senhor. E essa conexão, ela não falha. Não é mais nem 5G, não é, Werner? É uma conexão extraordinária. Amém. Irmãos, eu creio que o Senhor, Ele está fazendo maravilhas no nosso meio e há de continuar fazendo, desde que nós estejamos com um só falar, com um só propósito e com foco de edificar a igreja. Amém. E obedientes ao que o Senhor tem falado para nós. Seguir de perto, né? Quando a gente segue de perto, nós enxergamos melhor. Não é verdade? Então eu convido todos os irmãos a seguir de perto amanhã. Amém. A nossa mudança, né? Nós precisamos entregar aquele local de reunião e precisamos dos varões para fazer essa mudança para outro local, né? Já reservamos lá um ambiente para que a gente possa colocar tudo aquilo que está lá no local de reunião.
E as irmãs, se puderem, né, amanhã, estar lá conosco, orientando para que os irmãos não peguem as coisas de mau jeito, né, e também orando pelas pessoas ali na frente. Apesar, irmãos, que hoje eu soube da notícia que o mercadinho não vai abrir mais no domingo, tá? O mercadinho só vai abrir agora até o sábado. Então amanhã eu creio que o movimento ali... O mercadinho é quem dava um fluxo maior, né? Naquela avenida ali no domingo. Mas se as irmãs puderem estar lá conosco, sejam bem-vindas também. Agora, todos os varões nós precisamos, né? E os irmãos do CEAP disseram que iam, né? Então nós contamos aí com esses varões de força, né? Se puderem, irmãos, não é se os irmãos puderem, né? Nós estaremos lá juntos, tá? O Flávio avisou com relação à assinatura do alimento diário, que vai ser renovada, que os irmãos, após a reunião aqui, os irmãos procuram o irmão Flávio com relação à assinatura, a renovação da assinatura do alimento diário, tá? E não esquecendo o Congresso das Mulheres, de 13 a 15 de outubro, aqui no Hotel Garden, em Campina Grande. Graças ao Senhor por esse congresso, né? Vai fortalecer mais as irmãs, vai fazer com que as irmãs estejam mais conectadas com o Senhor. E com relação à limpeza, irmãos, aqui do local de reunião, como também lá do nosso local de reunião, nós precisamos, se algum jovem, né, irmão ou irmã, tem disponibilidade para fazer parte da limpeza do local de reunião, procura o irmão Mateus, tá? Hoje é o único irmão que está cooperando aqui na limpeza. E caso não tenha mais irmãos ou irmã para cooperar com ele, os irmãos sabem que nós damos uma contribuição para os irmãos que fazem a limpeza aqui no local, para que eles possam ir para a conferência, né? Graças ao Senhor, a conferência agora dos jovens é em Campina Grande, então ainda sobra um pouquinho para você fazer um lanche após a conferência, ou então no decorrer da conferência. Mas aí, irmão, se não tiver, a gente vai ter que contratar uma pessoa para que possa fazer essa limpeza, tá? É necessário. E a nossa oferta hoje em dinheiro foi R$ 304 e em Pix R$ 338,90, totalizando R$ 642,90. Graças ao Senhor, tá? Mais algum aviso? Então vamos ficar de pé. Os irmãos dizem amém amanhã, estarmos juntos lá para fazermos essa mudança. Louvado seja o Senhor. 8h30, o caminhão vai chegar lá de 8 horas. Eu creio que de 8 horas, mas 8h30 a gente vai estar lá. É no local antigo, né? Isto diz que é o local, aqui é o local emprestado, né? Aqui ela diz que é o local emprestado. Aí lá onde a gente está construindo é o local novo, né? E o outro é o quê? É o velho, né? O local velho, né? Senhor Jesus. Eu creio que é só isso mesmo dos avisos. E Alfredo, amanhã se você puder ir no caminhãozinho, né? Se necessário, né? O Flávio também. Eu vou também com o meu carro, porque se houver necessidade de mais carro, né? A gente vai estar lá, tá bom? Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa reunião. Pedimos, Senhor, a tua bênção para a igreja em Campina Grande, para que tu possa, Senhor, continuar passeando no nosso meio, como o Espírito que dá vida, suprindo, Senhor, a necessidade de todos nós, porque nós precisamos, de fato, estar conectados contigo. Tu és o nosso Deus, tu és aquele que tem nos suprido e há de continuar nos suprindo. Sabemos, Senhor, que a jornada é pesada, mas o Senhor é aquele que está conosco. Invocamos o teu nome, porque temos uma real necessidade de estarmos infinitamente conectados com o Senhor. Ó Senhor Jesus, essa noite ainda colocamos diante de ti a irmãzinha, que ela possa se recuperar o mais rápido possível daquela cirurgia, como também colocamos, Senhor, os nossos idosos em tuas mãos, para que tu possa continuar suprindo todos eles, Senhor. Tu sabes a necessidade deles, tu sabes como agir. Assim como tu tem agido, Senhor, no nosso suprimento de vida, possa continuar nos suprindo e nos guiando em todas as coisas.
seja com o restante da nossa noite. Também pedimos, Senhor, a tua bênção para amanhã, para que não haja nenhum empecilho, para que todos nós possamos estar juntos. Louvamos e te agradecemos por esse momento especial de estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As irmãs que puderem ir é até bom, porque aí faz uma visita, né? As irmãs podem ver como é que está lá a construção. Já colocamos todos os gesso lá do local, está ficando maravilhoso, né, irmã Lourdes? Irmã Lourdes esteve lá e presenciou, né? Louvado seja o nome do Senhor.